Bom dia ou boa tarde, alunos e alunas que estão cursando agora o segundo ano do ensino médio, e nós vamos começar a nossa primeira aula sobre determinantes. Antes nós já vimos, vocês já viram tudo a respeito sobre matrizes, tá? Soma de matrizes, multiplicação de matrizes, subtração de matrizes, também viram matriz de identidade, matriz transposta, tudo isso vocês já viram, tanta definição também. Então, quando nós chegamos nos determinantes, que vai ser nossa primeira aula, os determinantes é uma das partes mais fáceis que nós temos no ensino médio, tá ok? Então, não tem nenhum mistério, não tem nenhuma dificuldade. Tudo que eu vou explicar aqui para vocês, eu vou explicar bem detalhadozinho para que não fique nenhuma dúvida para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Nosso primeiro assunto de hoje vai ser o início de determinantes, que é o seguinte. Uma matriz quadrada, vamos relembrar o que é uma matriz quadrada. Uma matriz quadrada é a que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Ou seja, ela é do tipo n por n, tá ok? Então, a gente sabe que em uma matriz, a matriz ela pode ser entendida como uma estante de livros. Então, a estante de livros ela tem as estantes, né, que você pode colocar os livros e organizá-los ali dentro. A mesma coisa é uma matriz, você vai ter um espaço dentro dela em que você vai colocar esses números organizadamente, tá bom? Então, toda matriz ela tem uma certa quantidade de linhas e uma certa quantidade de colunas. Então, toda matriz quadrada está associado a um número, certo? O qual nós damos o nome de determinante. Então, o determinante nada mais é um número, outro número, na verdade, porque a matriz já é cheia de números, né? Mas é apenas um número que nós vamos associar a essa matriz, tá bom? Até aqui, ok? Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos primeiro que a matriz ela seja quadrada, tá bom? Depois é que nós vamos pensar em calcular esse determinante, tá bom? Então, nós temos o seguinte, só para ficar bem claro, toda matriz em que nós formos calcular o determinante precisa ter o número de linhas igual ao número de colunas. Precisa ser igualzinho. Se tem duas linhas, tem que ter duas colunas. Se tem três linhas, tem que ter três colunas. Se tem quatro linhas, tem que ter quatro colunas, obrigatoriamente, ok? Então, não existe determinante que não seja de uma matriz quadrada. Então, aqui nós temos vários exemplos. Deixa eu trocar aqui a caneta. Nós temos aqui vários exemplos de matrizes. Então, nós temos essa matriz aqui, essa primeira. Nós temos essa segunda, terceira. E aqui eu coloquei esse símbolo daqui, ó, do diferente. Por que elas são diferentes? Observem o seguinte, essa daqui só tem um elemento, ok? Essa primeira daqui, ó, ela só tem um elemento. Então, digamos que ela tem só uma linha e uma coluna, ok? Nessa daqui, o que é que nós podemos perceber? É que ela tem uma, duas linhas e também tem uma, duas colunas. Então, ela é do tipo 2 por 2. Tranquilo? Duas linhas, duas colunas. Lembrando que é sempre dessa forma, tá? Esse primeiro número daqui representa as linhas. Esse segundo número daqui representa a quantidade das colunas, tá bom? O que é que nós podemos perceber nessa terceira matriz? Ela tem uma coluna, tem duas colunas, tem três colunas. E também ela vai ter uma linha, duas linhas, três linhas. Então, ela é uma matriz 3 por 3. Ok? Só relembrando essa parte. Essa parte eu sei que vocês já viram, tá ok? Mas só para relembrar. Agora, qual é a diferença dessas três primeiras para essas duas finais?
Essas duas finais, ó, observem que tem algo diferente. O que é que tem diferente? Essa daqui, ó, tem uma linha, duas linhas, três linhas, mas ela só vai ter uma coluna, duas colunas. Então, ela já é uma matriz de três linhas e duas colunas. Tranquilo? E essa daqui? Essa daqui tem uma, duas linhas, mas tem três colunas. Ó. Uma coluna, duas colunas, três colunas. Ok? Então, que matriz é essa? Essa matriz seria do tipo duas linhas por três colunas. Ok? Então, o que é que a gente estudou acima? É que toda matriz quadrada, certo? Ela está associada a um número que é chamado determinante. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que determinante só existe em matrizes quadradas. Então, essa primeira daqui, deixa eu trocar minha caneta. Então, essa primeira daqui vai ter determinante? Vai. Essa segunda vai ter determinante? Vai. Essa terceira vai ter determinante? Vai. Por quê? Porque o número de linhas delas, ó, 1, 1, 2, 2, 3, 3. O número de linhas delas é igual ao número de coluna delas, como a gente disse aqui, tá bom? Já essas daqui, essas duas últimas, elas são diferentes, porque o número de linhas, ó, o número de linhas aqui é diferente do número de colunas. Número de linhas diferente do número de colunas. Então, essas daqui não vão ser possíveis de calcular o determinante. Ok? Então, essa é a primeira parte dos determinantes. É saber reconhecer na hora da sua prova, na hora do exercício, qual vai ser a matriz em que eu posso fazer um determinante e qual vai ser a matriz em que eu não posso fazer um determinante, tá bom? Só mais uma vez, determinante só pode fazer em matrizes quadradas. E o que é uma matriz quadrada? É uma matriz em que o número de linhas é o mesmo do número de colunas. Belezinha? Vamos avançando. Então, nós temos alguns tipos de determinantes. Determinantes de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem e infinitas ordens que a gente quiser. Nós vamos estudar aqui apenas o de terceira ordem. Primeira, segunda e terceira ordem, tá bom? Que é o que mais cai nos vestibulares. Então, o determinante de primeira ordem nada mais vai ser do que o determinante de matrizes que só tem uma coluna e uma linha. Ou seja, só vai ter um número dentro dela. Então, aqui tem, dada uma matriz quadrada de primeira ordem, ou seja, a matriz M, ela só vai ter um único elemento. O seu determinante é esse próprio número. Bem fácil, né? Então, encontrou uma matriz unitária, encontrou uma matriz em que só esteja um elemento dentro, então o determinante dela vai existir, porque ela é quadrada, 1 por 1, e esse determinante vai ser o próprio número de dentro, tá bom? Então, o determinante dessa matriz que a gente acabou de ver vai ser ele próprio. Agora, uma coisa que nós devemos lembrar a partir de agora é que as matrizes, elas têm um símbolo diferente. Então, ou as matrizes, deixa eu trocar aqui, ou as matrizes elas são entre parênteses ou entre chaves. Não é verdade? Isso aí você já deve ter visto, matrizes ou entre parênteses ou entre chaves. Mas usualmente se usa os parênteses. Aqui nós temos uma observação muito importante a respeito disso, que eu vou botar aqui de outra cor, que é o seguinte, ó, representamos o determinante de uma matriz entre duas, deixa eu grifar aqui, entre duas barras verticais. E essas barras verticais, elas não têm um significado
de módulo, ok? Então, uma forma de representar que eu estou calculando um determinante e não simplesmente estou olhando para uma matriz é porque esse carinha daqui, esse carinha daqui, vai ter barras verticais, como se fosse um módulo, só que um módulo enorme, um módulo gigante, tá ok? Mas não vai ter o significado do módulo, vai ser simplesmente um jeito para a matriz. Então, dada essa matriz aqui, esse primeiro exemplo, matriz M tem o elemento 5. Então, o determinante dela vai ser o próprio número de dentro. Então, o determinante de M é o 5, ou eu posso determinar as duas barras verticais, representando o quê? Representando o determinante, dizendo que eu estou fazendo determinante. Então, quando agora eu encontrar duas barras verticais dentro do assunto de matriz, agora eu sei que não se trata de um módulo, e sim de um determinante. Pode ser esquisito agora, mas mais na frente vocês vão se familiarizar mais, porque as matrizes vão ficando maiores e vai dar para ver bem que não é mais um módulo. Aqui parece porque o número é pequeno, mas vai dar para ver bem que não é um módulo, tá bom? Então, o determinante de 5 vai ser o próprio 5. Aqui, a matriz M que tem o elemento menos 3, então eu posso fazer o determinante M ou colocar as duas barras verticais. E o resultado do determinante vai ser o mesmo número. Tranquilo? Então, nós temos coisas importantes aqui de teoria para vocês saberem. Se não entenderam até agora, voltem o vídeo, assistam de novo, porque todo o resto do assunto depende desse início, tá bom? Então, vamos lá, vamos relembrando. É o seguinte, os determinantes só podem acontecer em matrizes quadradas, em que o número de linhas seja igual ao número de colunas, tá bom? Quando nós temos uma matriz de ordem 1, que é nesse caso que você está vendo, o determinante vai ser o próprio número de dentro da matriz. E a última parte aqui, para nós representarmos agora esse determinante, nós vamos usar as barras verticais, tá bom? Vamos adiante. Agora nós vamos ver os determinantes de ordem 2. Os determinantes de ordem 2 vão ser matrizes 2 por 2, certo? Duas linhas e duas colunas, ok? Então, vamos lá. Dada a matriz M, nós temos essa matriz genérica aqui, pode ser qualquer número aqui dentro. Nós temos duas linhas, duas linhas, duas colunas. Então, nós temos uma matriz de ordem 2, 2 por 2. O determinante dessa matriz vai ser determinado por... Aí agora vem a nossa chave, tá bom? Então, deixa eu trocar aqui. E eu vou colocar pronto. Tá bom. Então, como é que nós vamos calcular agora os determinantes de ordem 2? Nós vimos que a ordem 1 é simples. O mesmo número que está dentro é o que está fora. Agora, o de ordem 2 tem uma coisa diferente. Nós vamos trabalhar agora com as diagonais. Todos nós sabemos o seguinte. Essa primeira diagonal daqui, ela é chamada diagonal principal. E essa segunda, deixa eu trocar aqui de cor. E essa segunda daqui, ela é chamada diagonal secundária, tá bom? Então, diagonal principal em azul, diagonal secundária em vermelho. É importante que você também vá copiando no seu caderno, no seu material, essas informações que eu estou falando. Por quê? Porque eu estou falando em vídeo. Estou falando em vídeo. E você precisa ter isso anotado no seu caderno para que na hora da revisão para a prova você não precise assistir esse vídeo todo para relembrar das coisas, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Uma regra por padrão é o seguinte. Toda vez que nós fizermos diagonais principais, ou seja, nessa direção que está azul, essas diagonais elas vão ter sentido positivo. Como assim sentido positivo? Isso quer dizer o seguinte, que essa diagonal daqui ela vai ser uma diagonal positiva.
no final da minha conta, dessa diagonal daqui, eu vou multiplicar isso, eu vou fazer o jogo de sinal dela como sinal positivo. Já na diagonal secundária, que está representada aqui de vermelho, se a azul é positiva, ela vai ser a diagonal negativa. Isso quer dizer que, quando eu for fazer meu cálculo dessa diagonal em vermelho, no final eu vou ter que fazer o jogo de sinal com o negativo. Aí vamos lembrar do seguinte: menos com menos dá o quê? Mais. Mais com menos vai dar menos. E menos com mais também vai dar menos. Tá ok? Então, deixa eu deixar isso aqui de observação. Sinais diferentes sempre resultam em negativo. Sinais iguais sempre vai dar positivo. Aí o que é que acontece? Como vocês estão vendo aqui, ó, e aqui também, o que é que está acontecendo? Uma multiplicação. Então, quando eu vou descer essa diagonal aqui, essa primeira, eu vou fazer a multiplicação desse primeiro carinha daqui por esse carinha daqui. Esse vezes esse com o sinal positivo. Então, vai ficar esse primeiro vezes esse segundo. Tranquilo? Isso daqui é a diagonal positiva. Agora, nós vamos para a diagonal negativa. E nós vamos multiplicar também, só que no final nós vamos fazer o jogo de sinal com o negativo. Por isso que esse negativo ele está aqui, ó, que é para obrigar a todos que esquecerem, se porventura esquecerem, de fazer essa regra de sinal. E eu vou multiplicar também. Então, vai ser esse carinha daqui agora, vezes esse carinha aqui de baixo, tá ok? Então, o que é que tem que fazer? É bom fazer essas diagonais, porque eu vou fazer um monte de risco no meu caderno. É bom você fazer. Por que é bom você fazer? Porque você sabe exatamente quem são os elementos da sua diagonal. Tanto da positiva em azul, quanto da negativa em vermelho. Tá ok? Beleza? Então, vamos lá. Vamos adiantar. Deixa eu apagar aqui, que agora nós vamos ter os exemplos. Tá ok? E com os exemplos a gente vai ver que não é tão complicado quanto parece. Então vamos lá para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é o seguinte: calcule o determinante dessa matriz aqui. A matriz M, em que o primeiro elemento da primeira coluna é 6, o segundo 2, 4 e 8. Ok? Então, como é que a gente vai representar agora o determinante? Por duas barras verticais. Olha elas aqui, ó. Duas barras verticais, essa e essa. Quando eu ver isso a partir de agora, eu vou saber que é um determinante, tá ok? Isso é muito importante de vocês gravarem. Muito importante. Por quê? Porque na hora da prova, não vai ter sempre falando que é uma matriz. Vai ter só essa simbologia. Percebam que aqui em cima, ó, nós temos parênteses. Aqui embaixo não são mais parênteses, são barras verticais. Então, aqui em cima é uma matriz e aqui embaixo é um determinante. Tranquilo? Então, nós vamos lá. Eu já fiz aqui, mas vamos passo a passo o seguinte. Primeira diagonal sempre é a positiva. Deixa eu apagar isso aqui que ficou horrível. Então, primeira diagonal sempre vai ser a positiva. Então, você vem, faz essa seta aqui e bota um mais. Então, eu tenho 6 positivo vezes 8 positivo. Olha ele aqui. Beleza? Tranquilo até aí? Aí, agora nós vamos para a diagonal negativa. E a diagonal negativa eu puxo daqui de cima até aqui embaixo. E boto o menos. Aí aqui eu tenho 2 positivo vezes 4 positivo. Olha ele aqui. E o menos da minha diagonal. O menos da minha diagonal, onde ele está? Ele está bem aqui. Aí você pergunta: Rodrigo, é obrigatório botar esse menos daqui? É obrigatório, porque senão o seu determinante ele vai ficar errado.
E se ele ficar errado, um sinal muda tudo na matemática, tá bom? Então, estou explicando passo a passo para que vocês possam fazer bem calmamente para não errar nada. Aí vamos lá. O que é que a gente vai ter aqui agora? Nós temos duas multiplicações, 6 vezes 8 e 4 vezes 2. E nós temos uma subtração entre elas, tá ok? Então, primeiro eu resolvo uma parte, depois eu resolvo o outro e, por último, eu faço essa subtração, tá? Pelo amor de Deus, não façam 8 menos 4 logo, porque está errado. Primeiro as multiplicações e depois mais ou menos, tá ok? Então, ó, 6 vezes 8 dá 48. E ali está o 48. E nós temos que 4 vezes 2 dá 8. E por que esse menos aqui, ó? Esse menos daqui é exatamente esse menos daqui. E agora sim é que eu vou tirar ele. Eu vou fazer a subtração entre o 48 menos o 8. 48 menos 8, nós temos 40. E o nosso determinante está calculado. Tranquilo? Não tem complicação nenhuma. Basta fazer isso, respeitar as diagonais, respeitar o sinal das diagonais, para tudo sair perfeitamente fácil e tranquilo, tá bom? Vamos lá agora para a segunda. Calcule o determinante da matriz agora. Ó. Vamos para os negativos. Eu sei que vocês têm uma trava quando chega negativo e quando chega fração, quando chega decimal, mas tudo vai se resolver porque é tudo na base da regra de sinal, tá bom? Então vamos lá. Barras verticais, coloquei o determinante e os elementos dentro e agora vamos fazer as nossas diagonais. Primeira diagonal, diagonal positiva. Ó, aqui ela vai ser a nossa diagonal do mais. Segunda vai ser a diagonal negativa, que vai ser a do menos. Então, a diagonal principal em azul, positiva. A diagonal secundária em vermelho, negativa. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer essa multiplicação, tá? Menos 2 vezes o 10. E no final eu vou fazer o jogo de sinal com o positivo. Então, vai ficar assim. Menos 2 vezes 10 vai dar menos 20, tá? Porque esse primeiro é negativo, esse segundo é positivo, menos com mais, o resultado vai dar menos, e esse menos com mais da linha, o resultado vai continuar sendo negativo. É isso que se faz, tá bom? Então, primeiro você faz a regra de sinal entre os números, depois você faz a regra de sinal com o sinal da linha. Tranquilo? Aí agora vai ter o quê? A segunda diagonal também, em que vai ter 3 vezes o menos 8, tá bom? 3 vezes o menos 8 e esse carinha daqui, ó, ele vem para cá. Não pode esquecer o sinal negativo dessa linha. Ah, mas você não colocou o positivo aqui na frente. Não precisa colocar o positivo, tá? Todo número que ele esteja sozinho, ou seja, sem sinal, ou com sinal mais, nós consideramos ele sempre positivo. Um número ele só vai ser negativo quando ele tiver o sinal menos. Gravaram isso? Anotem essa observação. Um número ele só vai ser negativo quando ele tiver o sinal menos. Tá bom? Aí o que é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer essa multiplicação. Ó. Menos com mais vai dar menos, como a gente já viu aqui. 2 vezes 10 vai dar menos 20. Menos aqui, ó. Esse menos é esse daqui, tá? E agora nós vamos fazer, ó. O 3 é positivo, o 8 é negativo. Então, mais com menos vai dar menos também. 3 vezes 8, 24. Então, vai dar menos 20 menos o menos 24. E é isso que a gente vai colocar. Ó, esse menos daqui é esse carinha daqui. Esse menos daqui é esse carinha daqui. E esse menos daqui é esse carinha daqui. Então, todos os menos estão colocados, tá bom? Para nós não esquecermos nenhum sinal. E se a gente esquecer
algum sinal vai ficar errado. Aí aqui o que a gente vai fazer? Nós temos um número negativo menos outro número negativo. Menos 20 menos o menos 24. Dica para vocês, tá? Quando vocês forem ler, sempre falem todos os sinais. Porque só assim você vai saber a operação correta que você vai fazer. Tá bom? Uma coisa é falar menos 20 menos 24. Outra coisa é falar menos 20 menos 24. Essa repetição de duas vezes o menos quer dizer explicitamente que aqui vai ter uma regra de sinal. E menos com menos vai dar o quê? Mais. Menos com menos vai dar mais. E por fim nós chegamos à resposta, que é o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Que vai dar que o menos 20, menos com menos dá mais 24. Menos 20 mais 24 é como se eu tivesse uma dívida de R$20 e pagasse 24. Então ainda sobra troco R$4. Se sobra dinheiro na sua mão, então o resultado ele vai ser positivo, tá bom? Então, menos 20 mais 24, o resultado vai dar 4 positivo, ok? Não tem complicação nenhuma, muito fácil, muito tranquilo. De novo, se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, vê esses dois exemplos, tá ok? Para que tudo fique esclarecido. E agora nós vamos para os nossos exercícios, tá bom? Então, o que é que nós temos? Nós vamos ter apenas duas questões de exercício para treinar um pouquinho tudo isso que a gente está falando. Mas deixa eu dar um recadinho para vocês. Esse canal daqui, ele é o meu canal pessoal de videoaulas, tá bom? Então eu vou ficar com vocês por pouco tempo nessa situação, mas se inscreve no meu canal, tá bom? Se inscreve no meu canal, vai estar aparecendo aqui em cima o cardzinho para você se inscrever. Se você gostou da aula, indica para os seus amigos, certo? Não precisa ser só do seu colégio, pode ser para todos os seus amigos mesmo que estejam estudando, para que tudo fique, para que esse conhecimento, essa matemática maravilhosa seja compartilhada, tá bom? Então, como é que vai funcionar o nosso exercício? Vou colocar a questão, vou ler a questão, você dá uma pausa no vídeo, tenta resolver sozinho, e depois nós vamos para a resolução em vídeo aqui também. Então, eu vou colocar a questão, vou ler para você, dá uma pausa, tenta fazer, copia a questão do seu caderno, tenta fazer, depois continua o vídeo para ver a resposta. Se a resposta bater com a minha, então você fez certo, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão é a seguinte: investigue se as matrizes abaixo podem ou não ter determinantes. De novo, investigar se essas matrizes aqui abaixo vão poder ou não ter determinantes. Aí o que é que a gente tem para os determinantes? Alguém lembra? É o seguinte, para ela ter determinante, ela precisa ter o número de linhas igual ao número de colunas. Ela precisa ser uma matriz quadrada. Se ela não for uma matriz quadrada, então ela não vai poder ter determinantes, tá bom? Então vamos lá, para a letra A. Dá uma pausa, tenta resolver. Já já nós voltamos com toda a resolução. Pronto, você já deve ter dado uma pausa, você já deve ter também respondido. E agora vamos para a resolução dessa investigação de quais letras daqui vão poder ter determinantes ou não. Nessa primeira, vamos lá. Eu tenho uma linha, duas linhas, três linhas. Agora, o que é que eu preciso? Eu preciso ter também três colunas. Então, eu tenho aqui uma coluna, duas colunas. É igual o número de linhas e colunas? Não. Se não é igual, então essa daqui, ó, ela não pode ter determinantes. Nós não conseguimos fazer determinantes nela. Tranquilo? Vamos para a letra B. Letra B é o seguinte, eu tenho uma linha,
duas linhas. E eu também tenho uma coluna, duas colunas. Isso significa que nessa letra B eu tenho duas linhas e duas colunas. Então, nessa eu consigo fazer um determinante. A letra B e a letra C, elas são idênticas, só que essa daqui é uma matriz nula, mas ela é uma matriz 2 por 2. O determinante dela vai ser 0. Isso aí ninguém pode negar. Mas como ela atende à definição de ter duas linhas e duas colunas, ou seja, número de linhas e colunas iguais, então ela também pode fazer esse determinante. Tranquilo? Muito simples essa atividade. Se você não tinha entendido até agora, dá outra pausa, tenta fazer essas outras. Eu vou esperar vocês para que a gente possa investigar juntos, tá bom? Pronto. Agora você já deve ter terminado de responder e nós vamos lá para a letra D. Letra D, nós temos uma linha, duas linhas. E nós temos também uma, duas, três colunas. Duas linhas, três colunas. Se esses dois resultados são diferentes, então nessa daqui eu não posso fazer determinantes. Tranquilo? Aqui nós temos também o seguinte, na letra E, nós temos uma linha só e nós vamos ter duas colunas. Então, nós temos uma linha, duas colunas, isso daqui faz com que também essa letra E não tenha determinante. A letra F, ela é aquele caso especial, nosso primeiro caso de determinante que nós vimos, que foi qual? O determinante de ordem 1. Nós só temos um elemento aqui dentro, ou seja, nós temos só uma linha e uma coluna. Esses dois números batem, então esse determinante pode ser feito, tá? Lembrando, qual determinante, qual o valor desse determinante? Isso mesmo, é o próprio 10, porque só tem ele aí dentro, tá bom? Viu como é fácil? Vamos lá. Letra G, nós temos uma linha, duas linhas, três linhas. Aí também nós vamos ter uma coluna, duas colunas, três colunas. Três linhas, três colunas. Então, o nosso resultado vai ser que essa matriz nós vamos poder fazer sim o determinante. Tá, ok? Essa letra H, ela é igualzinha a qual? A letra E. Ela só tem uma linha e três colunas. Então, isso daqui nós não conseguimos também fazer determinante. Viram como é fácil? E, por fim, nós temos a letra I, que nós temos uma, duas linhas, duas colunas, 2 por 2. Isso daqui nós também conseguimos fazer o determinante. Tranquilo? Muito simples, muito fácil essa primeira parte, que vocês precisam ter isso na cabeça. Quando é que eu consigo fazer um determinante ou não? Você só vai conseguir fazer determinante quando o número de linhas for igual ao número de colunas. Tranquilo? Vamos para a nossa segunda questão. Essa segunda questão, nós vamos agora botar a mão na massa e calcular os determinantes das matrizes abaixo. Pronto. Copiem no caderno de vocês, ou no material, ou em uma folha. Tentem fazer e já já nós voltamos com as resoluções, tá bom? Voltando agora com as resoluções, você já deve ter feito. Se você não fez, dá uma pausa nesse vídeo, tenta fazer. Não adianta só você ficar ouvindo, você precisa fazer para que o seu cérebro entenda como é que funciona, como é que faz, tá bom? Então vamos para a primeira resolução. Nós temos essa matriz aqui, ok? Em que nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que fazer primeiro a sua diagonal principal. A diagonal principal ela sempre vai ser positiva. E depois nós vamos fazer a sua diagonal secundária. E a sua diagonal secundária sempre vai ser negativa. Lembram disso? E agora vamos para a nossa resolução. O que é que acontece com a primeira diagonal? Eu vou multiplicar o 0 vezes o 5 e no final eu faço jogo de sinal com o mais. Então,
0 vezes 5, tudo positivo, continua positivo. O menos daqui, ó, de novo, o menos dessa linha veio para cá, tá bom? E agora eu vou ter o menos 2 vezes o 3, ó, menos 2 vezes o 3, tá bom? Então, a primeira linha é 0, a primeira diagonal é 0 vezes 5, a segunda diagonal é menos 2 vezes 3. E o menos da linha negativa fica aqui na frente, tá bom? E agora, 0 vezes 5, isso dá 0. Tudo multiplicado por 0 dá 0. Então, vai sobrar o quê? Vai sobrar aqui 0 menos. Agora, nós vamos fazer essa conta aqui de dentro, ó. Menos 2 vezes 3, mais com menos vai dar menos. 2 vezes 3 vai dar 6. Ok? Menos com mais vai dar menos. 2 vezes 3 vai dar 6. E esse menos aqui, esse menos aqui, ele vem para cá também. E é agora que nós vamos tirar ele, porque nós temos 0 menos menos 6. De novo, essa leitura ela é importante. 0 menos menos 6. Quando eu tiver a repetição de sinal seguidos, menos menos, isso vai dar regra de sinal. Menos com menos vai dar mais. Então, 0 mais 6 é 6. E aqui está feito o nosso determinante. Tranquilo? Na sua resposta deu isso também? Se não deu, apaga ela, dá uma pausa nesse vídeo e completa corretamente com o nosso raciocínio. Tranquilo? Vamos para a letra B. Na letra B, nós vamos ter a primeira diagonal, deixa eu fazer ela aqui, primeira diagonal positiva, certo? Diagonal positiva. E agora nós vamos fazer a diagonal negativa. Isso sempre vai ser o nosso padrão. Beleza? Pronto, feito isso, agora nós vamos fazer o nosso cálculo. Então, vai ser o menos 5 vezes o menos 4, tá bom? Dessa primeira. Olha eles aqui. Menos, agora, o 7 vezes o 3. Primeiro faz a multiplicação de uma diagonal, depois faz a multiplicação da outra diagonal. Menos 5 vezes o menos 4 está aqui. Isso daqui é a diagonal positiva. Deixa eu até trocar a cor para vocês verem melhor, tá bom? Isso vai ser a diagonal positiva. Ó, diagonal positiva está aqui. Agora nós vamos para a diagonal negativa. E a diagonal negativa vai estar aqui. Lembrando que esse menos ele veio de onde? Isso mesmo, esse menos ele veio daqui, ó, que é justamente o sinal da diagonal negativa. Tudo ok? Aí agora nós vamos fazer as multiplicações. Menos 5 vezes o menos 4, menos com menos vai dar aqui, ó, positivo, vai dar o mais. 5 vezes 4, isso daqui vai dar o 20. E aqui fechou. Agora, menos, ó, esse menos daqui, deixa eu fazer agora de vermelho, que é a parte negativa. Esse menos daqui, ó, ele volta para cá. Estão percebendo que esse menos daqui, que é o menos da linha, ele só sai no final, na última conta. Isso mesmo, na última conta que eu vou fazer é que eu vou tirar ele. Antes eu não posso, eu sempre repito. E agora esse menos já está aqui. 7 positivo vezes 3 positivo, isso vai dar 21. 21 positivo com esse negativo, então fica menos 21. Aí aqui eu tenho menos 21 mais 20, a resposta vai dar 1 negativo, ou menos 1. E aqui está feito o nosso determinante. Tranquilo? Vamos para a letra C. Letra C, deixa eu voltar aqui. Letra C, nós temos também o nosso determinante. Então, vamos fazer a primeira linha positiva. E agora vamos fazer a nossa segunda linha negativa. Esqueci de botar o mais ali, mas vou colocar, tá? Então, isso daqui, ó, vai dar positivamente. 1 vezes 1,
dá 1. Um positivo com o sinal positivo continua sendo um positivo. Olha ele aqui. Aí agora, menos 8, deixa eu botar de vermelho. Menos 8 vezes 1 dá menos 8. Menos 8 com o sinal negativo da sua coluna, da sua diagonal, menos com menos vai dar mais. Olha o mais aqui, ok? E 1 mais 8 vai dar o quê? 9. Resposta do nosso determinante. Tranquilo? Vamos para a última questão. Última questão, nós temos que a nossa diagonal é essa daqui, ó, diagonal principal, 4 e menos 5, ela vai dar positivo. Agora vamos para a nossa diagonal secundária, que ela vai dar negativa, menos 2 e 1. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer agora essa multiplicação. Menos 4 vezes 4, quer dizer, 4 positivo, vezes o menos 5, mais com menos vai dar menos, e 5 vezes 4 vai dar 20. Então, 4 vezes menos 5 dá um menos 20. Olha aqui, menos 20. E aqui está a nossa conta, 4 vezes menos 5. Aí agora nós temos diagonal secundária. Menos 2 vezes 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 com esse menos daqui, ó, menos com menos vai dar mais. Olha esse mais aqui. Então, vai dar mais 2. Então, quanto é que vai dar? Vai dar menos 20 mais 2. Eu devo 20 aqui. Paguei só R$2. Então, eu fico devendo 18. Por isso que o sinal é negativo. Ok? Então, essa foi a nossa primeira aula de determinantes. Repito, é importante que você reveja essa aula, caso ficou alguma dúvida. Volta lá para o começo, anota, faz o seu resumo, estude bem, porque todo o progresso do nosso assunto depende dessa primeira aula, depende dessas definições, principalmente dessas diagonais. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal para que vocês possam ver mais vídeos e mais aulas como esse. E é isso aí. Um beijo a todos e tchau, tchau.